Pepe Mujica nos deixou recentemente e, obviamente, será lembrado, entrará aí para os livros de história, né, para o panteão dos grandes militantes aí da história mundial. Afinal de contas, ele começou na militância na clandestinidade, né, na guerrilha urbana e depois chega à presidência. Chega à presidência de um país extremamente ruralizado, né? O Uruguai tem apenas 3,5 milhões de habitantes, né? Mas quando Pepe estava aí, portanto, pleiteando sua vaga na presidência, girava em torno de 3 milhões de habitantes. Seria algo equivalente a apenas a zona leste da cidade de São Paulo. Mas vejam, Pepe começa na guerrilha urbana, mesmo porque a guerrilha rural no Uruguai é praticamente impossível, porque é um país de poucas chácaras, também de poucas fazendas, porque são altamente concentradas, né? Um país do tamanho do estado do Uruguai e cuja altitude pouco passa de 100 metros. Não tem montanhas, não tem, portanto, serra, né? Então, restou ali, no período da ditadura militar, simplesmente pegarem armas para destruir, combater esse regime opressor que vivia o Uruguai. E assim, Pepe se engajou ali no movimento de libertação nacional, mais conhecido como os Tupamaros, né? E, obviamente, como membro dos Tupamaros, ele foi preso 3 vezes. Ou seja, as 2 primeiras vezes que ele foi preso, bom, a primeira vez ele teve ali preso e conseguiu fugir por um túnel esse que acabava saindo numa borracharia. E ele e alguns militantes conseguiram se safar. Pouco tempo depois foram presos novamente, né? E assim foi depois feito um novo túnel. Nesse novo túnel, mais de 100 pessoas fugiram, né? A maioria militantes do próprio Tupamaro, militantes de outras organizações de esquerda e 5 prisioneiros comuns que acabaram saindo numa casa que estava sendo ocupada pelos Tupamaros de apoio. E pela terceira vez, ele acabou sendo preso em 72 e ficando até 85. Portanto, aí, mais de 12 anos preso e dos quais cumpriu aí 7 anos de solitária. A ideia de manter o indivíduo na solitária era literalmente para destruí-lo psicologicamente, mentalmente, né? Mas Pepe Mujica resistiu, né? Ou seja, só mesmo aquele que tem consigo uma firmeza em termos de eh, daquele que luta pela justiça social, que pensa realmente nos outros, que quer um mundo diferente, é capaz de resistir. Porque lembre-se que no presídio sempre o maior castigo é a solitária. O ser humano, como já dizia Jorge Lukács, é um ser social, então ele necessita do convívio com o outro, né? Essa ideia de eu buscar o meu eu e você mergulhar em si mesmo, bom, a cadeia mostra claramente, né, a solitária, que as coisas não funcionam assim. Você buscar o seu eu na solidão é o caminho para te deixar na loucura. Com o fim da ditadura militar uruguaia, né, essa autocracia militarizada uruguaia em 85, o Pepe será libertado. Essa cadeia, esse presídio já não existe mais e acabou se transformando no principal shopping de Montevidéu, né? Quem visita o shopping só tem lá uma, uma pedra, né, representando que ali tinha sido um presídio, né? Então, a ideia de simplesmente deixar de lado esse passado, né? Mas assim ainda com um símbolo mostrando que ali foi um dos piores momentos da história do país. E vejam só, Pepe cumpriu 12 anos de prisão sem julgamento, né? Veja como o Estado age, né? Então percebam que
simplesmente você tem ali a afirmação da lei do mais forte, que inclusive é o nome de um capítulo do Para Além do Leviatã, do Steven Mesaros, né? Ou seja, o capítulo 10, onde ali ele vai mostrar realmente o que, que é a violência do Estado, né? E o direito do Estado, né? Que o Estado ele está exercendo, portanto, o seu monopólio da ilegalidade. E esse é um exemplo muito claro do monopólio da ilegalidade. Prende o cara e não tem julgamento, né? Ou seja, porque o Estado ele está acima da lei, inclusive é um dos subtópicos do próprio capítulo do livro do Mesários, né? O Estado acima da lei não como uma aberração, mas como o próprio árbitro, porque o Estado tem o privilégio de autolegitimar-se. O Estado simplesmente tem que dar continuidade à sócio-reprodução do capital. Portanto, simplesmente o cara ficou ali mais de 12 anos preso. Poderia ter ficado mais, porque só não ficou mais porque acabou a ditadura. E depois, o próprio Mujica vai participar do movimento de participação popular, digamos, ele já vai, portanto, da clandestinidade para, digamos, para a legalidade, né? Ou seja, ele não dá continuidade à ideia de guerrilha, né? E esse grupo participará da Frente Ampla, que é uma organização que congrega vários partidos para as disputas dentro da legalidade. Ou seja, agora você tem ali um movimento, qual que é a bandeira que agrega todo mundo, né? Porque a Frente Ampla, ou Frente Amplio em espanhol, é um grupo participam gente de esquerda, ecologistas, democratas, até cristãos. Mas o que os unifica é o quê? Que a bandeira tem três bandeiras centrais, que é o anti-imperialismo, o antirracismo e o antipatriarcalismo. Então, para participar da Frente Ampla, tem que ter isso muito claro. E a Frente Ampla vai chegar ao poder com Tabares Vázquez, entre 2005 e 2010 foi presidente, e depois, entre 2015 e 2020, né? Tabares Vázquez já tinha sido prefeito de 90 a 95 de Montevidéu. E quando ele foi presidente, né, pela primeira vez, o Pepe Mujica, ele foi ministro da Agricultura entre 2005 e 2008. Então, veja, para entender como que o próprio Pepe conseguiu melhorar bastante as condições de vida do povo uruguaio, né, tem que também lembrar que anteriormente, né, já o Tabares Vázquez tinha aumentado entre 2005 e 2008 o salário mínimo de 1.350 pesos para 4.150 pesos, isso significava que o salário mínimo passou de US$ 70 para US$ 200, né? É engraçado não, triste, né? Constatar que praticamente em toda a América Latina, o salário mínimo, ele oscilou entre 50 e US$ 70 ao longo praticamente de todo o século XX, né? E com a ditadura nem se fale, né? E o Tabares Vázquez também tinha reduzido, nesse mesmo período, a pobreza de 30,9% para 21,7%. E o desemprego diminuído de 13,1% para 7%. Horas, quando o Mujica ele assume, portanto, o poder, ele dá continuidade a esse processo e põe, obviamente, as suas marcas pessoais. A pobreza com o Pepe Mujica de 2010, que era 19,5%, cai para 2011 para 11,5%, né? E no seu mandato, o Pepe Mujica teve ali no chamado coeficiente de Gini, aquele índice que marca a desigualdade dentro dos países, né? Ele teve o seu melhor desempenho na história do Uruguai, ou seja, a pobreza, a concentração de renda foi menor de toda a história durante o governo de Pepe Mujica.
e o país cresceu em média 5,4% e conseguiu ter 90% da sua energia renovável, ou seja, portanto, se instala hidrelétricas e energia eólica, né. Claro que a marca do governo do Mujica, vai ter suas marcas pessoais nas questões dos costumes, ou seja, o Mujica vai legalizar o aborto, o casamento gay e, após, em 2012, a venda da maconha. Bom, sobre o aborto, ele dizia que o aborto é tão antigo quanto o mundo, né? E, portanto, teria, a legalização dele fez com que o Uruguai tivesse os índices menores de mortes de mulheres de toda a América Latina. Isso é muito interessante, né? E, obviamente, o casamento gay é a ideia de que se as pessoas se amam, podem casar, né? Se o amor prevalece independente do sexo, por que não legitimar isso, né? Porque ele já vem acontecendo na prática. Só que, ao mesmo tempo, né, é interessante observar que ele aprova o casamento gay, mas ele também teve problemas com o movimento feminista, né? Mesmo porque ele dizia o seguinte: o feminismo não pode substituir a luta de classes, né? Ou seja, existe uma luta em prol das mulheres? Tem que ter, mas essa luta tem que estar associada à luta de classes, porque, segundo ele, né, senão o movimento feminista, nesse sentido, será inútil, né? É, é, é. E quanto à maconha, a venda da maconha, né, quando ele aprovou essa lei, né, ele passou a ser visto aí mundialmente como um ícone pop, né? Só que, ao mesmo tempo, ele dizia: não tem nenhum vício bom, né? A legalização da maconha num país tão pequeno e com uma população tão restrita quanto o Uruguai era simplesmente para tirar os jovens e do mundo do narcotráfico, né? Ou seja, portanto, você vai ter uma regulamentação estatal de produção, de venda, com registro, etc. e tal. Não é uma festa aberta, de jeito nenhum. E ele insistia, né, que nenhum vício é bom. O único vício bom para ele, com exceção, era o amor, né? É, Mujica, quando chegou a presidente, doava seu salário, né? Chegou a doar 2/3 do seu salário em nome de obras de construção de habitação popular, obras de caridade. Chegou um outro momento que doava já 90% do seu salário, e tudo isso acabou trazendo para ele a fama do presidente mais pobre do mundo. E veja, não entendam isso como um culto à pobreza. Não. Ou seja, o Mujica é um cara que, primeiro, vem de uma vida rural, muito próxima ali de Montevidéu, é um chacareiro, né? Mas cultuava, portanto, valores humanistas fundamentais, importantíssimos, né? A ideia de uma vida simples, né? Você não ligado ao consumismo, né? Consumir, todos nós consumimos, mas não uma vida de consumismo, né? E quando se perguntou a ele sobre o seu legado, né? Ele dizia o seguinte: meu legado é nada, meus companheiros que sigam lutando, né? E mais, uma outra frase muito interessante dele, né? Que ele dizia o seguinte: um bom líder é aquele que não apenas faz boas coisas, mas tem a capacidade de criar uma boa equipe capaz de continuá-las. E assim, tem que entender que quando ele terminou o mandato dele de presidente, acabou o ciclo dele, né? Inclusive, ele criticava a Cristina Kirchner, criticou o Evo Morales de não ter percebido que o seu tempo tinha acabado, né? Aquela ideia de ficar se eternizando no poder, né? O Mujica, quando chegou à presidência e terminou seu mandato, daí para frente, simplesmente ele participava de reuniões, fóruns internacionais, para defender as suas ideias, mas não mais no executivo, ou seja, seu tempo, ele entendia, acabou, tem que vir novas pessoas. É isso que, portanto, uma das coisas que é difícil para muita gente entender e absorver, né?
Temos que entender também que o Mujica, que chegou ao mundo da esquerda eh, com os textos básicos do marxismo, mas ele não, digamos, ele não tinha uma teoria, uma concepção profunda, um conhecimento profundo dos textos, das obras como um todo do Marx, né? Então, obviamente, também aí temos que entender essa passagem dele do campo revolucionário, né, daquele que pegou em armas, né, para combater o imperialismo, para lutar pela justiça social, que na prática passa de um revolucionário para a social-democracia. Você, digamos, adentrar na política institucional acaba entrando dentro da ordem, né? Então, ele vai absorvendo, portanto, esses valores da social-democracia na sua própria militância, né? E lembre-se, o Uruguai, junto com Chile e Argentina, na virada do século XIX para o XX, eram países que tinham, digamos, um grau de civilizatório, um grau de padrão de vida muito acima da América Latina. Foram países que, em séculos anteriores, já tinham construído universidades. Portanto, tinha um padrão acima, mas como países que adentraram na ditadura militar, obviamente o padrão foi revertido rapidamente, né? E a concentração de renda imperou. Claro que depois, quando acaba o militarismo, no caso do Uruguai, foram militares enquadrados, foram mandados para a cadeia? Foram, assim como na Argentina e no Chile. Mas não tanto quanto na Argentina e no Chile, né? Tanto é que uma das críticas que o movimento de esquerda faz, o Mujica, é ele não ter aprofundado, portanto, essa luta contra esses caras, contra esses milicos, né? Mas é bom saber também que no Uruguai foram feitos 2 plebiscitos para enquadrar em massa todos aqueles militares, né, e não apenas alguns que acabaram indo em cana, mas os 2 plebiscitos perderam, porque tem que se considerar também a força do Partido Branco e do Partido Colorado, que são 2 partidos tradicionais da direita uruguaia, que sempre tiveram muito força. Em um país ruralista, sempre o movimento reacionário é muito forte, né? Esse pensamento conservador, altamente cristão, conservador, né? Acaba prevalecendo, né? E o Mujica acabou, no final das contas, dizendo: olha, eu não vou ficar aqui o tempo todo atrás de milicos com acima de 80 anos para mandá-los para a cadeia, né? Então, teve essa diferença com vários partidos mais radicais que você tinha ali na esquerda uruguaia, né? E, digamos assim, no final da sua vida, né, ele que viveu até quase 90 anos, ele que morreu uma semana antes de completar 90 anos, né? Só para vocês terem ideia, em 2023, quando ele concedeu uma entrevista para o Bob Fernandes, né, o jornalista brasileiro, ele falou o seguinte: eu sou quase um pregador, né? Ou seja, agora é o tempo todo aqui e acolá, né? Pregando o quê? Pregando que tem que se defender a Amazônia, que o Brasil tem que exercer seu papel de líder, que tem que buscar a justiça social, que tem que defender as camadas mais pobres. Então, ele passou, digamos, a sua militância nesse sentido, né? E uma defesa muito grande da natureza, né? Quando, em 2012, a BBC fez uma entrevista com ele, né? Perguntando se ele era ateu ou não, ele falou assim, se ele é cristão, se ele era ateu, ele falou assim: olha, eu não sou nada cristão, eu sou quase um panteísta, né? Ou seja, aquele cara que admira a natureza, né? Que tem um respeito à natureza, e isso tem a ver com a própria formação dele, de chacareiro, né? O cara que, durante a presidência, não morou no Palácio Presidencial, continuou ali na sua chácara,
né? Muitas vezes ele, quando iam lá, encontrava ele com as calças sujas de barro, né? Porque ele plantava lá suas flores, então tinha uma vida simples. É interessante observar também que o Tabares Vázquez, quando foi presidente, toda segunda-feira de manhã ele não estava lá no Palácio Presidencial trabalhando para o governo. O que ele estava fazendo? Atendendo de graça, sobretudo as mulheres, no consultório, né? Então, o Uruguai tem essa característica também, né, diferenciada. Então, essa ideia do Mujica, voltando, né, ao tempo todo, no final da sua vida, em prol de uma luta de uma justiça social, mas completamente, né, dentro da ordem. Mas vejam, após a sua morte, foi perguntado numa entrevista coletiva à presidente do México, né, a Cláudia Sheinbaum, né, como é que ela via o Pepe Mujica, né? Ela disse o seguinte, né, que era uma pessoa de palavras e escritos breves, porém muito profundos, sempre em benefício dos pobres, sempre em benefício dos despossuídos, né? E assim foi. Ou seja, nesse sentido, o Mujica, podemos ter mil e uma discordâncias deles, porque é assim mesmo, a história da esquerda também é marcada pelas diferenças entre seus militantes, entre concepções, entre táticas, né? Isso é comum, né? Mas o Pepe Mujica, apesar dos pesares, apesar dos limites e equívocos que possa ter cometido e os cometeu, ele é um exemplo de retidão. Ele é um exemplo de probidade, né? Tanto se fala em probidade administrativa hoje em dia, né? Mas ele é um exemplo de probidade, né? É o cara que nunca se vendeu e nunca se rendeu. Ou seja, você tem vários exemplos por aí afora de pessoas, de militantes que depois que chegam a cargos públicos simplesmente se vendem, se rendem, se enriquecem. Nunca foi o caso do Pepe Mujica, né? Aliás, ele dizia o seguinte, né, que viver bem é, não significa, portanto, ficar ligado ao consumismo e depois, em função desse consumismo, ficar só pagando boletos, né? Ele até dizia, né, ele citava os gregos, né, o velho conceito grego, né, que, nada em demasia, né? Portanto, sem uma vida sem excessos. Ou mesmo citar o grande poeta espanhol do século XVII, né, o Francisco Quevedo, né, que dizia o seguinte, né, poderoso cavaleiro Dom Dinheiro, capaz de transformar ouro em bosta e bosta em ouro, né? Então, esses princípios do Pepe Mujica de integridade, digamos, a moralidade em alto conceito, e moralidade aqui não tem a ver com moralismo banal que se coloca hoje em dia, ou seja, ele tinha uma dimensão ética extremamente humanista, uma conduta moral na militância muito reta, né? Muito proba, diferentemente do que você vê, por exemplo, apontado aqui pelo James Petras, nesse livro aqui, América Latina, História, Ideias e Revolução. O James Petras, ele tem um texto chamado América Latina, Passado, Presente e Futuro, onde ele mostra vários exemplos de militantes que se venderam, que viraram de direita, né? Então, e claro, em função disso, a própria população passa a ter uma grande descrença com a esquerda, né? Ou seja, fica aquela ideia que a direita adora explorar. Ah, o cara é de esquerda, mas quando chega o poder se corrompe. Pepe Mujica nunca se corrompeu nesse sentido. Portanto, nesse sentido, é um legado para nós, né? Ou seja, a simplicidade dele nunca significou degradação moral, né? Mas, ao mesmo tempo, o Pepe Mujica dizia, né? As pessoas me admiram, mas não me copiam, né? Ou seja, essa simplicidade dele, essa ideia de que é possível viver uma vida a qual, seja no urbano, seja no rural, uma vida simples, ser feliz na simplicidade, né? Ou seja, e ao mesmo tempo sempre lutar pelos mais pobres, lutar pelos mais humildes, né?
Assim você vai ter outros exemplos na América Latina também com vários erros, né, na história da América Latina, seja o Brizola, seja o Chaves, seja o Gustavo Petro, agora da Colômbia, ou mesmo o Lula, né? Ou seja, essa luta pela justiça social tem caminhos que vão do mundo revolucionário para a social-democracia, para o reformismo, porque isso é uma das características também da América Latina, né? Esse reformismo, cada vez, digamos, alguns mais profundos e outros muito mais limitados, como o nosso brasileiro aqui com Lula, né? Um reformismo extremamente limitado e um terceiro governo, então, bem inferior aos dois primeiros, né? Mas, de qualquer maneira, voltando ao Pepe Escobar, né, ele que viveu bastante, quase chegou aos 90 anos, né, dizia, né, que a velhice também é o tempo para a nostalgia, é o tempo para estar com os amigos, né? Portanto, o culto à amizade, né? Também outro preceito grego, né? Outro conceito fundamental aí entre os gregos, né? E essa ideia de pregador dele no final da vida, né? Foi até onde deu, foi até onde aguentou, e nos últimos anos aí, já bem doente, mas continuando defendendo a Amazônia, porque a natureza é fundamental, conforme ele dizia, né? O Uruguai e a Argentina, apesar de estarem longe da Amazônia, são atingidos pelas mudanças climáticas, né? Então mostra mais do que nunca que a Amazônia é fundamental não só para o Brasil, mas para a América do Sul e para o mundo, né? Então, o Pepe era um defensor da Amazônia, ressaltava a ideia do Brasil como líder nesse sentido, né? E aí, quando chegou em janeiro desse ano, né, em janeiro de 2025, o Pepe vai dizer, né, em 9 de janeiro de 2025, quando o câncer se espalhou, né, deu metástase, né, o Pepe vai dizer o seguinte: meu ciclo chegou ao fim. Sinceramente, estou morrendo e o guerreiro tem direito ao descanso. E a partir daí, ele não mais daria entrevistas, não faria mais tratamento médico, porque estava quase chegando aos 90 anos, né? Sabia que estava chegando ao seu fim. E ele que passou aí desde a militância clandestina, ligada a Lúcia Topolansky, também Tupamaro, companheira de longa data, amando sempre, né? Sempre amou Lúcia, sempre amou a humanidade, sempre amou a civilização humana. Como diria ele, o amor se transforma num doce refúgio. E assim a gente perdeu o Pepe Mujica, mas ele deixa esse legado para nós de um exemplo de luta e de conduta e de probidade, ok? Num próximo vídeo, né, num futuro vídeo, ainda trarei mais, digamos, uma análise específica sobre o Uruguai, sobre os Tupamaros, sobre a esquerda uruguaia, né? Aqui só foi a minha singela homenagem e um pouco da vida, compartilhando aqui um pouco dos meus conhecimentos sobre o Uruguai e sobre o Pepe Mujica, ok? Não esqueça de dar o like, divulgue esse vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos.